Em 28 de outubro de 1943, eu nem sonhava em nascer. Naquela época, supostamente, os Estados Unidos teria comandado um experimento de teletransporte e viagem no tempo, usando um navio de guerra chamado Eldridge. Eles teriam supostamente deslocado ele do porto da Filadélfia para o porto da Virgínia. E essa história ficou conhecida em todos os Estados Unidos. Mas a pergunta que fica no ar: será que é verdade? Se você quer saber, fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou te contar. Sejam todos bem-vindos a esse canal de mãe. O meu nome é Flávia Sandriani e hoje a gente vai se aprofundar numa teoria da conspiração. Eu acho que vai ser a primeira teoria do nosso canal, que eu nem considero Área 51 como uma questão de teoria, porque tem algumas coisas que são muito reais e oficiais, mas nesse caso aqui é uma mega história da conspiração. E para entender um pouco dessa história, eu vou contar para vocês dos personagens. Existiu nos Estados Unidos um ufólogo muito conhecido, inclusive formado em astrologia e com um título de mestrado, e o nome dele era Maurice Ketchum Jessup. Ele publicou mais ou menos 4 livros sobre ufologia e, além de ser astrólogo, ele também era fotógrafo. E, curiosamente, olha que interessante, ele veio parar no Brasil. Na época que estava no auge da produção de borracha, o Morris ele veio para a Amazônia tirar umas fotos para o governo americano. E, inclusive, essas fotos foram usadas pelo Ford para a construção do projeto dele da Fordlândia, no norte do Brasil. O Morris era uma pessoa com bastante contatos. Ele não era simplesmente um ufólogo desconhecido. Ele tinha muitos contatos e muitas amizades. E provavelmente essa foi a razão dele ter se tornado um alvo de uma outra pessoa que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Jazinho, calma aí que a gente vai falar do segundo personagem dessa história. Mas o personagem principal foi o Morris. Ele não foi testemunha ocular, mas ele foi muito importante na disseminação dessa teoria, porque ele era uma pessoa conhecida. Apesar dos livros dele não terem sido muito vendidos, como eu falei para vocês, ele tinha bastante contatos. E eu acredito que essa tenha sido a razão dele ter se tornado um alvo fácil para a propagação dessa história. Lá estava bonitinho o Morris, vivendo a vida dele, tranquila, com a família. Em 1950, ele começou a receber umas cartas. E nessas cartas tinha um relato assustador, um relato impressionante, que deixou o Morris perturbado. E isso fez com que a vida dele se transformasse completamente. Sandriane, mas que cartas foram essas? Aqui agora eu vou apresentar para vocês o segundo personagem dessa história. Ele se chama Carl Allen. O Carl, ele tinha sido marinheiro na Marinha Mercante dos Estados Unidos. E aqui a gente não sabe se é verdade ou mentira, mas disse que o Carl era uma pessoa assim, sabe aqueles indivíduos que gostam de trollar os outros? Diz que a vida inteira ele foi assim, que ele adorava pregar peça nas pessoas, gostava de brincar com as pessoas, contar piada, inventar história. E isso teria sido um dos motivos pelos quais ele não parava em lugar nenhum. Diz que ele era uma pessoa um pouco que gostava de vagabundear. E ele usava dessas histórias para poder manipular as pessoas e conseguir o que ele queria. Por causa disso, ele não parava em emprego nenhum, o que fez com que ele se candidatasse para a Marinha Mercante dos Estados Unidos. Cole teve esse trabalho de anos como marinheiro na Segunda Guerra Mundial e depois que ele se aposentou, ele veio então a escrever essas cartas para o Morris. E o que tinha de tão importante nessas cartas? Como a gente sabe, no início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele teve uma certa resistência de entrar na guerra. Aconteceram várias circunstâncias que pressionaram os Estados Unidos a tomar partido e entrar na guerra. Quando isso aconteceu, os Estados Unidos começou a ter alguns problemas com submarinos alemães. Esses submarinos, eles tinham uma tecnologia muito avançada para aquela época. Eles conseguiam abater muitos navios de guerra por meio desses submarinos. Segundo o relato do Cole, o governo dos Estados Unidos estaria fazendo uma série de testes para descobrir uma forma de fazer com que os navios de guerra ficassem invisíveis no meio do oceano, para que eles não fossem atingidos por submarinos alemães. O Cole escreveu várias cartas para o Morris contando que ele teria visto um experimento feito pela Marinha dos Estados Unidos. O Cole ele contou para o Morris que durante o período em que ele trabalhou na Marinha,
em um certo momento, ele chegou a conhecer o Albert Einstein, que o Einstein ele estaria envolvido com o governo dos Estados Unidos nesse experimento. O que é que se consistia esse experimento? A teoria unificada de tudo, que supostamente foi usada no experimento da Filadélfia, foi elaborada por Albert Einstein, e nessa teoria ele tentou desenvolver nas últimas décadas da sua vida uma busca por uma única estrutura matemática capaz de explicar todas as forças fundamentais da natureza como manifestações de um mesmo princípio. Na época, já existiam duas grandes teorias, que era a teoria da relatividade geral e o eletromagnetismo. Einstein acreditava que a gravidade e o eletromagnetismo deveriam ser aspectos diferentes de uma mesma realidade, só que mais profunda. Ele passou cerca de 30 anos tentando unificar essas duas forças. A teoria unificada que Einstein buscava seria uma equação matemática capaz de explicar toda a estrutura do universo. Infelizmente, ele não conseguiu concluí-la, mas sua busca inspirou a física teórica moderna, a qual nós conhecemos hoje. O Cole narrou em suas cartas que, no dia 28 de outubro de 1943, estaria estacionado no estaleiro naval da Filadélfia um destroyer chamado Eldridge. Eles tinham uma tripulação dentro do Eldridge e ele estaria aí parado na Filadélfia, que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Segundo Cole, no lugar do navio teria aparecido uma fumaça verde. E, curiosamente, a mais ou menos 350 quilômetros dali, no porto da Virgínia, alguns observadores teriam avistado o Eldridge, o porto da Virgínia. Só que tem um detalhe interessante. Além do Eldridge ter aparecido na Virgínia, ele teria aparecido 10 minutos antes do desaparecimento oficial na Filadélfia. De bugar a cabeça. Não só o Eldridge teria sido teletransportado, como também ele teria sofrido uma viagem no tempo. Nos relatos do Cole, essa fumaça verde durou aí questão de segundo e o navio teria retornado a aparecer no porto de Filadélfia. Só que quando o Eldridge voltou para o porto de Filadélfia, a tripulação, ou seja, os marinheiros que estavam ali dentro, estariam num estado de pânico e alguns desses marinheiros teriam se fundido ao metal do navio, o que gerou uma situação de desespero, maluquice total. Muitos desses marinheiros, segundo Cole, teriam desenvolvido traços de esquizofrenia, ansiedade e depressão, e alguns outros marinheiros teriam sofrido uma fatalidade, né? Teriam vindo a óbito por conta de partes dos corpos terem ficado fundidos à lataria do navio. Só que tem um detalhe. O Eldridge, nessa data que o Cole descreveu, estaria, na verdade, em Nova York. Ele não estaria na Filadélfia, que desmentiria totalmente os relatos do Cole. Esse Cole, ele mandava cartas não só para o Morris, mas ele chegou também a usar um livro do Morris para fazer anotações, mandar esse livro para a Marinha dos Estados Unidos com relatos. Segundo conclusões do Cole, os cientistas estariam, na verdade, tentando fazer com que o navio ficasse invisível. Só que ao invés disso, eles teriam teletransportado o navio e feito ele viajar no tempo, de uma forma muito errada. Teria sido um experimento que deu errado. Esses tripulantes que o Cole colocou na história, nenhum deles veio a público para confirmar a história dele. E não houve nenhum relato exatamente de morte da forma que o Cole descreveu. Tinha nada que comprovasse a história dele. A única coisa que se sabe, e é muito curiosa nessa história, é que realmente o governo dos Estados Unidos estava fazendo alguns testes, experimentos científicos ali no porto da Filadélfia. Ninguém sabe que experimentos eram esses, mas estava sim sendo feitos experimentos nesse porto, confidenciais inclusive. Essa história mexeu muito com a vida do Morris, só que ele nunca chegou a uma conclusão. E o Morris ele começou a ter alguns problemas de nível pessoal, o que fez com que ele desenvolvesse uma depressão profunda. A esposa dele acabou se divorciando, indo embora de casa, e ele começou a ter uma série de problemas com a editora que publicava os livros dele. Isso fez com que ele passasse um período muito difícil, financeiro e emocional. Em 1959, 4 anos depois dos últimos relatos do Cole, o Morris foi achado morto dentro do carro dele, supostamente por ter tirado a própria vida. Eles encontraram uma mangueira ligando o cano de descarga a uma janela do carro dele. E ele foi encontrado sem vida na beira de uma estrada.
Muitas pessoas relatam que o Morris ele ficou muito transtornado depois dos relatos do Cole e de coisas que ele teria descoberto ao longo das pesquisas dele. Mas nada se confirma. O Eldridge, navio do experimento, ele foi posteriormente doado à Marinha da Grécia e alguns anos depois ele veio a ser desmontado. Ele foi doado e eles trocaram o nome dele também. Na Grécia, o Eldridge teria passado a se chamar HS Lyon. Eu fiquei muito encucada, fiquei pensando também como que o Cole tinha uma imaginação assim muito, muito criativa. Depois, essa história ainda virou filme, para vocês terem uma noção. Só que eu fico pensando, se o Morris ele realmente ficou maluco, o Cole teve uma responsabilidade muito grande na saúde mental dele e o que veio a acontecer posteriormente. Durante todo esse período, o Cole veio a confirmar e a desmentir a história várias vezes, passando por altos e baixos. Mas nada, absolutamente nada, nunca foi comprovado. Ao contrário das teorias da Área 51, que muitas vieram a se comprovar futuramente, essa do experimento da Filadélfia nunca teve nenhuma prova. A única coisa que se sabe é que realmente o governo dos Estados Unidos estava, sim, fazendo experimentos científicos na Filadélfia. Se você já sabia dessa história, ou se você sabe mais detalhes, deixa aqui nos comentários. Peço por favorzinho que se inscreva no canal, dá uma forcinha pra gente crescer essa comunidade tutubesca. Tudo é válido, agradeço muito a quem tem acompanhado os nossos conteúdos frequentemente. E sempre que vocês curtem, compartilha com quem vocês acham que se interesse por esse assunto. Quando vocês hypam o vídeo também é muito importante. Os comentários, tudo é de uma ajuda muito grande para nossa comunidade. E se você ficou aqui até o finalzinho desse vídeo, comenta aqui embaixo. Não sei se eu acredito em Alien. Muito obrigada de todo o meu coração. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no nosso próximo conteúdo, na nossa próxima live, no nosso próximo vídeo. Um mega beijo e até mais.